Receber o Rafael com alegria? Bom dia, graça e paz. Primeiro eu quero dar um recado para vocês. Os nossos pastores estão bem. Não estão aqui, mas eles estão bem. Graças a Deus. Você tem orado pela vida dos nossos pastores? Pastor Zé Carlos, pastora Kátia. E eu queria fazer isso. Queria que você ficasse em pé para nós orarmos pela vida dos nossos pastores que não estão aqui. Eles precisam das nossas orações. Eles precisam do cuidado de Deus, que a gente cubra a vida deles, como eles têm feito por nós. E eu queria que você fizesse isso, especificamente que a gente consagrasse a vida dos nossos pastores que não estão aqui. Senhor Jesus, obrigado pela vida do pastor Zé Carlos, pela vida da pastora Kátia. Que bom que eles possam ter um tempo juntos, um tempo em que eles estão investindo no casamento, cuidando da vida deles. Nós somos gratos, Pai, porque o Senhor nos deu pastores segundo o seu coração. Nós somos gratos, Pai, porque o Senhor tem enviado anjos para protegê-los, que o Senhor tem abençoado e vai continuar abençoando os negócios, que o Senhor tem abençoado a família, a descendência, os filhos, que o Senhor possa cuidar dos pais deles. Nós temos visto o cuidado que Ele tem por eles, que o Senhor possa trazer cura para a vida dos pais dos nossos pastores, que o Senhor possa abençoá-los ainda mais, para que nós possamos ter os nossos pastores bem, com boa saúde. Graças a Deus, porque nós temos pastores segundo o seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Continue orando. Nós temos essa prática de, em todas as refeições, consagrarmos e lembrarmos da vida dos nossos pastores, tanto do pastor Zé Carlos, da pastora Kátia, como do pastor Carlos Alberto, do pastor Ronaldo, que tem tanto nos abençoado. E hoje eu estou aqui para te ajudar a conhecer mais de Deus. E eu espero que Deus fale muito comigo, com você. E hoje eu quero continuar, falando sobre o livro de Romanos. A penúltima vez que eu estive aqui, eu falei sobre o livro de Romanos, e o livro de Romanos é uma poderosa declaração para a nossa vida. Se a gente, aos poucos, conseguir entender as verdades de Deus sobre a nossa vida, através da carta de Romanos, nós vamos viver verdadeiramente livre. Essa é a intenção de Deus para o nosso coração, de que nós sejamos de fato livres, de fato totalmente tomados pelo Espírito Santo. E onde o Espírito Santo está, a liberdade sobre as nossas vidas. E então eu quero já que você deixe a sua Bíblia aberta em Romanos, para ficar mais fácil para a gente trabalhar, porque a gente vai ler basicamente só esse livro hoje. E se você anota aí, o tema basicamente que a gente vai falar é do que nós somos salvos. De que a gente está sendo salvo. Talvez você tenha parado para pensar algumas vezes, refletir sobre do que a gente está sendo salvo. O que a gente precisa ser salvo. Em primeiro lugar, a gente primeiro precisa ser salvo de nós mesmos, da nossa natureza. E você vai entender, à medida que a gente ler, à medida que Deus ir falando aos nossos corações, por que a gente precisa ser salvo da nossa natureza. E eu quero começar a ler com você ali em Romanos 2. A gente vai ler o versículo 12. Da outra vez nós lemos Romanos 1, mas hoje a gente vai passar por alguns capítulos desse livro. Romanos 2, 12. E o texto
ele diz assim: assim, todos os que pecaram, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. E todos os que pecarem, estando sob a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Só até aí. Então, quando a gente lê, e principalmente começa a entender Romanos, ele nos mostra que há um poder que paira sobre nós. Há um poder aqui na Terra que domina e direciona todas as ações da humanidade. E não importa quem nós somos, não importa a nossa posição social, mas importa o que nós decidimos fazer diante desse poder aprisionador, que nos aprisiona. Não importa se nós somos judeus, se nós somos evangélicos, se nós somos católicos, se nós somos leitores assíduos da Bíblia, mas o que realmente importa diante desse poder dominador que nos aprisiona, que direciona aquilo que a humanidade faz, as ações que nós fazemos, é como nós decidimos nos relacionar com Deus. E a resposta da nossa pergunta de que nós fomos salvos, ela já começa aqui no começo. Nós somos salvos do pecado e de nossa natureza inclinada a ela. Nós temos uma inclinação ao pecado. Nós já nascemos pecadores. Todos nós precisamos ter a consciência de que nós nascemos pecadores, que faz parte dessa natureza. Ninguém está isento de ser pecador. Nasceu, já está carimbado que é pecador, que tem essa natureza. Mas nasceu já é assim, já está assim, já vai fazer coisa errada. É verdade. E algo que Paulo também nos fala é que ninguém é bonzinho. Você não é naturalmente bom. Os instantes de bondade que vêm e você faz, não vem de você. E aí eu quero ler algo que confirma isso, lá em Romanos 7, 7,14, que a gente vai ler. Sete 14 diz assim: o problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, até Paulo falava que ele não era bom. Olha só. Nós temos uma natureza humana que nos inclina a fazer o mal, nos inclina, nos atrai, nos puxa a fazer o que é errado. Então, por mais que você se ache a pessoa, o poço de bondade, você não é. Não vem de você, não vem dessa natureza. Por mais que você se ache a pessoa mais justa que exista, você não é. A palavra de Deus diz que não existe nenhuma pessoa justa, que não há um justo sequer. A nossa natureza e as nossas ações e as coisas que a gente faz mostra que sem Jesus nós nos apresentamos diante de Deus numa posição horrível. Numa posição de alguém que deve algo a Ele. Numa posição de alguém que ofende a Deus.
essa declaração, essa demonstração que Paulo mostra para nós de quem realmente nós somos sem Jesus, deve nos levar a desejar mais ter Jesus. Não é? É nos mostrar que nós somos fracos, errados, que nós não temos bondade sobre nós e que nós precisamos, de alguma forma, desesperadamente, buscar quem pode tirar essa sujeira, modificar essa natureza, modificar essa ofensa, chegar perto de Deus sem Jesus, nós estamos ofendendo a Ele. Nós somos, sem Jesus, cidadãos do pecado. É como se a gente tivesse um passaporte, e esse passaporte, ele não tem o visto para se acessar perto de Jesus. Nele está impresso, marcado, esta pessoa está debaixo do pecado. E Paulo, quando ele escreveu, principalmente esse trecho da carta, ele quis falar especificamente para os judeus que eram pessoas que se achavam. E se a gente for colocar no tempo de hoje, as pessoas que se acham é os que estão dentro da igreja. Somos nós, os evangélicos principalmente. São as pessoas que acham que sobre ela, e unicamente sobre ela, repousa todas as coisas, e por ela cumprir algumas coisas, ela é a cara, a pessoa. E a declaração aqui espantosa de Paulo é que, seja judeu, seja gentil, seja religioso e religioso, todos nós estamos debaixo do poder do pecado. E por isso que Jesus teve que fazer alguma coisa. O homem está doente da cabeça aos pés, mente, alma e coração. Nós somos, o nosso corpo, sem Jesus, é uma fábrica de fazer coisa errada, de pecado. Todo o nosso ser se rende ao pecado e a servir ao pecado. Aí você pode pensar, nossa, credo, eu não sou tão assim. Não significa que a gente é tão pecador quanto todas as outras pessoas. Significa que a nossa condição é tão ruim quanto a condição de pessoas que fazem coisas piores que a gente. Tem um livro que chama Pecados Intocáveis, que fala de alguns pecados que são cometidos por pessoas como nós aqui, os evangélicos, os poços de saberes das coisas, que acham que estão totalmente isentos de pecados. Deus, ele quer mostrar que a nossa condição legal diante dele é igual, que nós todos estão perdidos. E não existe graus de perdição. Ah, você é perdido mais ou menos, então você vai ficar aqui no semicéu. Você vai ficar nesse outro nível, não. Vai todo mundo para o mesmo bolo. Todos estão perdidos. Todos sendo religiosos ou não religiosos, nenhuma pessoa chegará perto de ter um coração justo se não estiver diante de Jesus. Todos estão igualmente condenados a perecer. Todos nós estamos debaixo do pecado se não tivermos a Jesus. E como o pecado afeta a forma da gente fazer as coisas, a forma da humanidade governar e de lidar com as situações. E aí eu peguei um trecho de um autor, pastor conhecido, que é John Stott, que ele diz e ele demonstra nos seus ensinos que a natureza destruidora do pecado
E a capacidade que ele tem de infestar a nossa vida afeta todas as partes da nossa constituição, do nosso corpo, das nossas faculdades mentais, das nossas funções, da nossa mente, das nossas emoções, da nossa sexualidade, da nossa consciência, da nossa vontade. E além disso, o próprio Paulo mostra que o pecado tem alguns efeitos poderosos da forma negativa sobre nós. E aí eu quero ler com você Romanos 3, ali no versículo 9. E aqui na minha Bíblia, talvez na sua esteja o mesmo título, e diz aquilo que eu estou afirmando, que Deus está nos afirmando aqui, que todos são pecadores. É o título que está aqui nesse trecho. Todos são pecadores. Aí Paulo diz assim: pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado, como afirmam as Escrituras. Ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes gotejam de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio por onde passam. Deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar paz. Não têm o menor temor de Deus. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Então, vamos ver aqui alguns efeitos do pecado sobre nós. Primeiro ele diz aqui: ninguém é justo, nenhum sequer. O primeiro efeito sobre nós é sobre a nossa posição legal diante de Deus. Ninguém consegue ser legalmente justo. Olhar os pontos da lei de Deus e falar: não, eu cumpro esses pontos aqui, ó Senhor. Eu posso acessar o seu trono. E por mais que a gente faça, realize obras, a gente não consegue mudar isso. Nós vamos permanecer culpados e condenados, independente das obras que a gente fazer. Por nós mesmos, a nossa salvação não vem daquilo que a gente vai fazer. A gente precisa ter isso claro. E aí ele continua: ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. O pecado tem efeito sobre a nossa mente, porque a essência da nossa natureza já é corrompida pelo pecado. Nós não conseguimos compreender a verdade de Deus sozinhos, sem o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. E por isso a necessidade intensa, a pastora martelar sobre nós que nós precisamos buscar o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo nós não conseguimos compreender as verdades. Nós estamos obscurecidos no entendimento. A nossa ignorância, a dureza do nosso coração coloca uma venda sobre os nossos olhos. Nós não sabemos nada de Deus e aí a gente não consegue amar a Deus. E a dureza do nosso coração leva a gente à ignorância, à falta de entendimento. Por quê? Porque o nosso egocentrismo pecaminoso nos leva a filtrar. O pecado coloca um filtro sobre nós do que é real, do que é verdadeiro. E o real para nós é a realidade do céu, é a realidade de Deus.
O pecado faz com que a gente negue as coisas. Não, isso daqui Deus não falou, isso daqui não é pecado, isso daqui pode fazer. Está errado, é o homem que está mudando as coisas. Estamos cegos para as verdades. Por isso que é só o Espírito Santo que convence. A gente não consegue convencer as pessoas, porque as pessoas estão cegas, nosso pensamento não consegue processar as coisas como deveria. Esse é o efeito que o pecado gera sobre nós. Outra coisa, que aí ele fala, ninguém busca a Deus. O pecado tem efeito sobre a nossa mente, sobre as nossas motivações. Nenhum de nós deseja de fato encontrar a Deus. A gente quer encontrar a nossa satisfação pessoal, a gente quer encontrar as nossas riquezas. Nós fazemos como Adão e como Eva, nós fugimos e nos escondemos dele, diante de tudo que a gente está fazendo. A gente não quer enfrentar as coisas que a gente faz de errado. E a gente, às vezes, foge de Deus diante da religiosidade, do conservadorismo, da moralidade. Ninguém, por decisão própria e agindo conforme as suas habilidades, deseja encontrar a Deus. Nós só fazemos isso quando nós buscamos o Espírito Santo, quando o Espírito Santo passa a habitar em nós. E aí ele passa a controlar as nossas emoções. O pecado ele tem efeito sobre os nossos desejos. O texto diz aqui, todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Quero ler com você Isaías 53. Deixa marcado Romanos aí, para você não perder. Isaías 53, 6. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. A segunda parte eu não vou ler. E nós somos como essas ovelhas. Cada um se desgarrava pelo seu próprio caminho. Nós fazemos isso. Nós vamos nos desviando para realizar os nossos desejos. O pecado ele pode ser definido como a nossa exigência do direito de escolher o nosso próprio caminho. A palavra de Deus diz que se a gente quer, ele vai liberar para que a gente faça aquilo que a gente deseja. E o pecado é isso, o direito de escolher aquilo que eu vou fazer. Escolher o meu caminho, eu determino qual é o caminho. O pecado ele tem poder, tem efeito, o texto diz, sobre a nossa língua. A gente continuando o texto lá de Romanos 3, no versículo 13 diz, sua conversa é repulsiva como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Venenos de serpente goteja dos seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Tem outra versão que diz assim, a garganta deles é um sepulcro aberto. Nós, com a nossa língua, com as nossas conversas, e o pecado tem esse efeito sobre a nossa língua, somos enganadores, venenosos, mordazes, blasfemos naquilo que nós dizemos. E aí Paulo usa essa imagem de uma cova com corpos apodrecendo em seu interior.
Esse é o efeito do pecado sobre a nossa língua. Palavras pecaminosas são sinais de decadência. Nós usamos a língua para proteger os nossos interesses, para mentir, para prejudicar. A língua ela pode até falar coisas bonitas, mas esconde coisas horrendas. Ela bajula em prol do seu interesse, ela açoita as pessoas. Tiago, ele diz que a língua tem poder de destruir. Se você ler o livro de Tiago, e eu quero lembrar você que nós vamos ter uma série aqui, aos domingos, ministrada pelo nosso pastor, sobre esse livro, sobre o Tiago. O livro de Tiago, a carta de Tiago, que vai nos trazer entendimento sobre muitas coisas. E eu quero te convidar a estar aqui a cada domingo para ouvir. E aqui é só uma palhinha. Tiago diz lá, a língua tem poder de destruir. O pecado tem efeito sobre a nossa língua, sobre ser venenoso. Ela é como fogo e como um veneno. Os lábios humanos, eles são mais venenosos que a cobra mais peçonhenta que existe. Sabia disso? O veneno da cobra mata só o corpo, mas o veneno dos lábios mata a alma, a sua e da pessoa que você está lançando a palavra. O veneno da cobra foi dado por Deus. É uma característica que Deus deu para ela. Mas o veneno dos lábios é instilado e colocado no homem por Satanás. Você está sendo usado por Satanás quando você é venenoso. Eu e você. E por fim, o pecado ele tem efeito sobre os nossos relacionamentos. Relacionamento com os outros, que aí ele diz aqui, apressam-se em cometer suicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. O Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, o homem sem Deus é pior que uma fera selvagem. Os nossos pés, ele numa velocidade alta, ele se apressa em derramar sangue. É assim que o pecado afeta os nossos relacionamentos. Nós corremos atrás do sangue um do outro. Aí você vai falar, mas eu não mato ninguém. Eu não cheguei nesse nível. Não é literal. Alguns são literal. Alguns chegam nesse nível. A humanidade chega nesse nível. Mas é tentando pisotear o outro, é tentando interpor o nosso caminho, a nossa razão. Por que a gente fica com raiva das pessoas? Porque, de alguma forma, essa pessoa bloqueou o acesso a alguma coisa que a gente quer. Pode ser que comprometeu o nosso conforto, pode ser que impediu uma promoção, pode ser que a pessoa fez ou falou alguma coisa que nós nos sentimos desconfortável, fora do controle. Ou pode ser que essa pessoa desfruta de algo que a gente sente necessidade de ter. Quando nós não vivemos usufruindo a aprovação de Deus no Evangelho, nós não conseguimos ter paz e nós não conseguimos viver com paz entre os outros, entre um e o outro. O pecado tem esse efeito sobre os nossos relacionamentos. E também tem efeito sobre o nosso relacionamento com Deus. O texto diz, não sabem encontrar paz e não têm temor de Deus. Temer a Deus é um freio que inibe o homem de se entregar ao pecado. O temor de Deus é um remédio contra o mal, contra o poder do pecado sobre nós. O temor de Deus, a palavra dele diz que é o princípio da sabedoria. Quando o homem perde o temor de Deus, olha aí as situações, ele se rende a toda sorte de corrupção, a todo erro, a todo engano, porque ele deixa ser dominado pelo pecado. A falta de temor de Deus ilude o homem de que o pecado é bom.
E a falta de temor de Deus afasta o homem cada vez mais do arrependimento. Nós precisamos voltar a temer a Deus. E Paulo, ele nos coloca no devido lugar de quem nós somos, de como nós precisamos de Jesus na nossa vida. Paulo, nesse texto, ele nos mostra como o pecado tem grande efeito sobre as nossas vidas. E aí, ele fala lá no versículo 20, pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente nos mostra o quanto somos pecadores. E aí ele nos mostra aqui que Deus, e você já ouviu isso, Ele é santo e nossos pecados exigem algo. Exigem que nós sejamos punidos. O Evangelho, esse livro aqui, o Novo Testamento, ele nos mostra que eu e você, nós somos mais pecadores do que jamais ousamos acreditar. E a gente não pode esquecer disso. Esquecer. Por mais que a gente tenha anos de casa aqui, a gente precisa nos lembrar. Eu sou muito pecador. Mais do que eu imagino, eu sou pecador. Porque senão isso nos leva à liberalidade, a fazer o que a gente quer. É impossível a gente fugir. Nós somos culpados. Nós, sem Jesus, nós não vamos sair absolvidos do tribunal de Deus. Podemos ter grandes méritos, podemos ter grandes obras, sendo religioso ou não, sem Jesus. Não dá. No entanto, diante de tudo isso que Paulo nos falou nessa primeira parte, a porta da esperança é nos apresentada. Deus é gracioso, ainda bem. Assim, nossos pecados são tratados em Cristo Jesus. O Evangelho, assim como o Evangelho diz que você é mais pecador do que você jamais ousou acreditar, o próprio Evangelho tem a solução e diz: você é mais aceito em Cristo do que jamais imaginou e ousou esperar. Essa é a nossa esperança. Essa é a porta da esperança que tem para nós. O caminho de retorno a Deus é apontado através dessa mensagem de salvação. Pela ação de Deus há um caminho. E aí vamos continuar o texto lá de Romanos. Romanos 3, 21. Paulo primeiro nos mostrou aqui no título que todos são pecadores. Mas ele tinha resposta. Cristo tomou sobre si o nosso castigo. Que bom. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Olha que maravilhoso para nós. Pela ação de Deus, Cristo tomou o nosso lugar, sofreu por nós um duro golpe, bebeu sozinho o cálice
sentiu a amargura da ira de Deus e morreu em nosso favor. E aí a lei foi cumprida. A justiça foi satisfeita. E hoje nós todos somos justificados. E sobre todos aqueles que estavam escrito pecador, está escrito perdoado. Sobre a sua vida está escrito isso, perdoado. Jesus, ele fez questão e faz questão de falar para você, para Satanás, de que ele está perdoado, você está perdoado. E a gente precisa entender que isso não foi barato, não foi simples. A graça que justifica a nós, que nós podemos falar que nós somos perdoados, ela não foi barata. Ela custou tudo para Deus. A salvação, ela é de graça para nós, mas ela foi paga. Alguém foi lá e pagou, e esse alguém foi o próprio Deus. Custou a vida do seu filho. Foi a manifestação da justiça divina no filho. Quero ler com você Romanos 4, 25. Que confirma isso. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Nós precisamos entender, diante de tudo isso que Deus fez, e a partir que a gente escolhe Jesus, a gente precisa entender que nós fomos buscados por Deus antes de qualquer coisa. A gente pensa que é a gente que decide buscar a Deus, mas na realidade, antes de qualquer coisa, Ele que foi nos buscar. A salvação do pecado é obra exclusiva de Deus. Não precisa fazer nada, isso precisa estar claro. Porque senão a gente passa a ter uma vida, não, eu preciso realizar, eu preciso orar, eu preciso fazer as coisas certas. Você precisa fazer essas coisas porque você é apaixonado por Jesus. Porque você ama Jesus. Mas a salvação é algo gratuito da parte de Deus. Ele nos atraiu para si. Antes de você querer, imaginar, refletir sobre essa necessidade que você tinha, o Pai foi lá ao seu encontro. Ele fez o caminho. Não foi o seu desejo. Não estou falando aqui de predestinação. Mas, antes, foi o desejo de Deus. Tudo que você conhece hoje de Deus é porque Ele escolheu revelar para você. Quero ler com você. Você vai adiantar um livro só, 1 Coríntios 4, 7. Diz assim: pois que direito vocês têm de julgar desse modo? Que vocês têm, que Deus não lhes tenha dado? E se tudo que temos vem de Deus, por que nos orgulharmos como se fosse uma dádiva? Tudo vem do Senhor. Não há por que se orgulhar. A salvação não começou com você resolvendo buscar a Deus, mas com Ele escolhendo buscar você. Olha como você é valioso. Tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você sabe da parte de Deus é por graça. Pela maravilhosa e escandalosa graça que está sobre nós. E esse ato de Jesus, que bom, de nos salvar, de nos tirar dessa natureza imunda que nós tínhamos e nos fazer justificados, nos trouxe consequências. Ser justificado por Cristo faz toda a diferença na nossa vida. A justificação
se tornar justo diante de Deus não é só a absolvição, não é só o perdão da culpa do pecado, mas também traz dentro de nós a esperança da glória de Deus e a promessa de que a salvação final virá. Eu quero ler com você aqui em Romanos 5. 5:1. Que a primeira consequência desse ato de Jesus, de tomar sobre si o nosso castigo e nos fazer justo. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. A primeira consequência desse ato é de paz com Deus. O processo de justificação, ele traz uma mudança total das nossas vidas. Aqui, a gente não está falando de ter a paz de Deus, mas ter a paz com Deus. A paz de Deus é ter um coração tranquilo, é estar satisfeito em meio aos problemas, às dificuldades, é a paz em relação às preocupações. Já a paz com Deus significa que a hostilidade entre Deus e nós, ela foi removida. Que nós fomos reconciliados, que nós podemos chegar diante do trono de Deus. Por intermédio do sacrifício de Cristo, aquela barreira, você lê lá o Novo Testamento, se você leu essa passagem, existia um véu para acessar o Santíssimo Lugar. E esse véu, ele foi removido. E aí a gente passou a ser reconciliado com Deus. Nós não somos mais os filhos em que o Pai está irado conosco, mas filhos do seu amor. Jesus Cristo, ele veio restabelecer a comunicação. Sem ter Jesus e sem buscar Jesus, nós não conseguimos nos comunicar com Deus. Esse processo que Jesus fez, morrer por nós em nosso lugar, trouxe perdão e restabeleceu que a gente pudesse conversar com o nosso Deus. A paz com Deus não é uma mudança em nossos sentimentos, mas é uma modificação no nosso relacionamento com Deus. Se você buscar o Senhor, Jesus Cristo, e aceitar que você foi salvo gratuitamente com Ele, você vai conseguir ter um novo relacionamento com Jesus. Não, essa paz com Deus não é fruto do nosso esforço. A gente tem muito disso, eu preciso fazer, me esforçar. Não, é fruto do sacrifício de Cristo. O nosso papel é ter fé em Cristo Jesus. Pela morte de Cristo nós fomos reconciliados com Deus. Nós não somos mais inimigos de Deus, mas nós agora somos chamados de amigos. Continuando aqui Romanos 5:2. Foi por meio de Cristo, da fé que Cristo nos concedeu, esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da graça de Deus. A graça significa que nos foi concedida uma posição favorável a partir desse relacionamento que a gente tem pessoal com Jesus. Jesus, ele nos introduz à presença de Deus. Agora você pode chegar diante do trono do Pai. Ele abre-nos a porta da presença do Rei. E quando essa porta se abre, e aí a gente linka com a mensagem anterior que eu fiz aqui, os milagres acontecem. Porque milagres só o Senhor pode fazer. E aí a gente encontra a graça. Em Cristo nós somos conduzidos. É como se Jesus, quando você aceitasse Ele, te pegasse na mão e falasse, venha comigo. E aí vão abrindo-se as portas do castelo
e você finalmente consegue chegar diretamente, sem intermediários, diante do trono de Deus. E ali você pode fazer pedidos a Ele. E ali você é colocado na posição que Deus quer que você tenha. E a partir disso, mesmo nós estando nesse mundo, nós estamos sempre na sala do trono celestial. Por isso, independente do lugar que você está, você pode falar com o seu Pai. Você pode clamar, você pode repreender, e Ele vai estar te ouvindo, porque você está sempre diante do trono do Rei dos Reis, que é dono de todas as coisas, mesmo estando nesse mundo. Então, a partir desse ato de Jesus, nós podemos ir com os nossos pedidos, com os nossos problemas, com os nossos fracassos. E aí Ele nos ouve e se relaciona com a gente. E, além disso, quem é justificado não precisa ter medo. Não precisa temer o futuro. A morte já não vai mais nos apavorar. A gente tem um anseio pela glória. A gente tem uma expectativa por chegar o grande dia. Quanto mais nós experimentamos a paz de Deus, quanto mais nós sabemos e temos a certeza do nosso acesso ao Pai, mas mais ansiedade a gente tem em estar face a face com Ele. Mais desejo a gente tem de, Senhor, vem logo, adianta isso daí. Mais convicto a gente fica da expectativa da glória que nos espera. Mais entusiasmado e alegre a gente fica. Por isso que Paulo colocou esse título aqui. A fé produz alegria. Alegria pela glória de Deus. A justificação, ela não prepara a gente só para o céu, mas também nos dá força, esperança, nos capacita, nos dá ferramenta para viver vitorioso, como a Iraci, vitoriosa, com os vídeos dela lá toda feliz, reinando em Cristo Jesus. Eu assisto, viu, Iraci? Falei até para Rafa, que eu assisto, que eu estou de olho. Mas nos traz isso, a justificação nos traz isso. Viver vitoriosamente aqui na terra. E aí Paulo fala, também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher com seu coração e amor. Você pode pensar nesse texto, então o cristão ele é masoquista, ele gosta do sofrimento, ele se agrada com a dor. O cristão ele não romantiza as coisas, não romantiza a dor. Ele não olha para a vida com pessimismo, a dor como algo legal. Ele não nega a existência da dor, do sofrimento, mas ele não murmura e ele não se revolta contra Deus por causa do sofrimento. Ele sabe que o sofrimento ele é proposital, ele faz parte do plano de Deus, ele é pedagógico. E ele olha as tribulações, as lutas e as dores, à luz das consequências eternas. Nós olhamos as situações que a gente vive nesse mundo, a partir de que a gente sabe que a gente foi salvo, que um preço foi pago, a gente passa a viver à luz com a visão eterna, com a visão que Cristo tem para a nossa vida. Muda a forma que a gente enxerga. Nós ganhamos uma cirurgia com uma lente nova que faz a gente ver as coisas com luz, com foco na eternidade. O cristão ele não crê no acaso, na coincidência, na sorte, no azar. Ele não tem medo, a gente teve esse mês, da sexta-feira 13. Ele não tem medo de passar debaixo da escada, porque ele sabe que nenhum fio de cabelo da sua cabeça pode ser tocado sem que
Deus saiba, permita e tenha um propósito. O cristão, ele não é aquele... Às vezes tem gente que fala para mim sobre algumas coisas de filho e fala, vai pagar com a língua. O cristão não tem isso de vai pagar com a língua. Tem a promessa com Deus. Você fala mesmo, mas está errado, Madá. Não vai pagar com a língua, porque a gente ora, planeja para ter um filho, a gente coloca diante de Deus. A gente ora todos os dias aqui para os nossos filhos, coloca eles aqui à frente, e não vai acontecer, ele não vai ser dessa forma que as pessoas acham. A gente precisa saber que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça pode ser tocado, sem que Deus saiba, sem que Deus permita e sem que Deus tenha um propósito. Todas as coisas que acontecem conosco cooperam para o bem, porque nós amamos profundamente o nosso Deus. E a gente tem a consciência de que esse sacrifício trouxe mudança para a gente encarar dores, tristezas. E isso traz perseverança e um caráter aprovado sobre nós. Tristezas, as dores, as angústias, a perseguição, elas parecem que vão nos derrubar. Mas o que elas fazem conosco, que servimos o nosso Deus, que somos justificados, elas nos levam a ter experiências mais profundas da presença de Deus e do amor de Deus sobre nós. Então, quando acontecer algo difícil, e é ruim acontecer coisas com a gente, é ruim receber más notícias, mas a gente precisa lembrar que isso, e afirmar para a gente, por isso que a gente tem que ler a palavra, de que isso vai trazer uma experiência mais profunda, que a gente vai sentir e ver ser derramado sobre nós o amor de Deus. Em meio aos períodos de deserto, de dificuldade, a gente pode escolher em reclamar ou escolher em desfrutar do amor do Pai. Quando o filho está triste, quando o seu filho está triste, você percebe, você quer encher ele de amor. E o que o Deus quer fazer? A mesma coisa, encher você de amor. Esses momentos de tristezas, dores, angústias, ele nos traz mais maturidade, traz mais confiança, nos faz nos concentrar e ter mais atenção na oração. Às vezes é necessário ter a tristeza, a dor, a angústia, a perseguição, para quê? Para a gente ter mais atenção na nossa oração, mais ímpeto e no que Deus tem feito ao nosso favor. Às vezes é preciso vir o tempo de vacas magras para a gente agradecer tudo aquilo que a gente tinha. Para a gente olhar, nossa, como era bom, como era bom, como era bom. Eu reclamava disso, mas como era bom. Então, às vezes é necessário. É quando sofremos que nós descobrimos de fato em quem nós temos crido, em quem nós temos esperado. Em nós mesmos ou em Deus? E tudo isso, para viver isso, gloriar-se na tribulação, viver isso que Paulo fala, é fruto da fé. Precisa ter fé. Por isso que ele fala, a fé produz alegria. Nós devemos conhecer a Deus. Não apenas de ouvir falar. Nós devemos conhecê-lo pessoalmente, profundamente, com experiências. E isso só acontece quando a gente crê no Senhor nos momentos difíceis. O Espírito Santo, e a gente comemorou, está comemorando isso, foi derramado sobre a igreja no dia de Pentecoste. E o amor de Deus, ele é derramado no coração daqueles que são justificados. Nós somos mergulhados no amor de Deus. O texto diz aqui, quando nós estávamos... Ou melhor, diz aqui. Pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo, para nos encher o coração com o seu amor. Ele fala aqui, Paulo, da tribulação, da dificuldade, da provação, mas ele fala que Deus vai encher o nosso coração com o seu amor. Encher. No momento de tribulação, de dor, você vai ter alegria, porque Deus ele vai derramar, encher a ponto de transbordar o seu coração
com o amor dele, com o amor perfeito. Então, aquele que é justificado tem o amor derramado de Deus sobre o coração. Nós podemos achar alegria em conhecê-lo, ter paz, comunhão com ele, mesmo perdendo as coisas. Nós podemos ter a certeza do nosso lar na glória, porque nós temos fé, porque Deus demonstra, na medida, o Espírito Santo que trabalha em nós para nos dar o conhecimento desse amor de Deus por nós. E aí a gente pode ter um coração descansando em Cristo enquanto nós glorificamos ao nosso Deus. Aí a gente pode desfrutar e ser bom nesse mundo. Por causa de nós, da nossa natureza? Não. Por causa de Deus. E aí a gente vive sem nos decepcionarmos com Ele e sem nos desinteressados por Ele. Nós fomos reconciliados com Deus pelo sangue de Cristo. E a gente desfruta dessa intimidade por causa daquilo que Jesus fez. Cristo, ele não só morreu por nós para que nós fôssemos perdoados, mas hoje ele vive em nós. Você pode falar para o seu irmão, Cristo vive em você. Cristo ele não está só lá assentado nas religiões celestiais. Ele vive em você. E por ele viver em você, você pode fazer coisas boas, você pode fazer obras. Que é o que a gente vai aprender nas séries de Tiago, do livro de Tiago. Ele não apenas derramou o seu sangue por nós, mas ele está intercedendo dia após dia diante de Deus, falando, não, essa pessoa é maravilhosa, Senhor. Pai, essa pessoa, olha só que lindo. Ele errou aqui, mas ele está tentando corrigir. Jesus, ele continua operando por nós. Ele é nosso intercessor junto ao trono da graça de Deus. O ministério de Jesus, ele não é só aqui na terra, mas ele é celestial. O Evangelho, ele nos mostra a nossa insensatez, a nossa imundície, o nosso fracasso, o nosso pecado, mas o Evangelho nos oferece o melhor tesouro. O Evangelho nos oferece Deus. E quando a gente pega Deus, Ele muda todas as coisas. Ele não muda, Ele permanece o mesmo, mas Ele muda como nós somos, quem nós somos. Nós precisamos se gloriar no Senhor, se apoiar nessas verdades. O livro de Romanos, ele é um pouco complexo, mas ele é simples, ele nos mostra que nós saímos de uma condição ruim para uma condição maravilhosa, que não há mais condenação nenhuma para nós. Quero te convidar a ficar em pé aí no seu lugar. Nós precisamos conhecer a Deus, conhecer os seus valores, conhecer a sua justiça, para que a gente possa realmente amar Jesus de maneira total, buscar Jesus, pelo fato de que Ele fez tudo por nós. Pelo fato de que nós somos ruins, péssimos, mas com Jesus tudo muda. E por isso que a gente precisa dia após dia se apaixonar. Eu até me lembrei daquela canção da Fernanda Brum que diz, eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono, eu quero queimar de amor, Senhor, por Ti. E é isso que eu quero que a gente faça agora, que a gente comece, Senhor, eu preciso me apaixonar, porque o Senhor morreu por mim. Porque o Senhor derramou a sua vida e hoje me incendeia do teu amor.
Eu preciso me desesperar em buscar o teu Espírito. Eu preciso me desesperar pela tua presença dia após dia, porque senão eu me inclino pela maldade. Eu preciso perder o meu sono em te procurar, porque o Senhor já está disponível na minha vida. Diga para Ele: Senhor, eu preciso colocar a minha vida diante do trono, no qual o Senhor fez o caminho e me deu acesso. Senhor, o Senhor mostrou através da Tua palavra de que hoje eu sou justificado, de que ninguém pode me chamar mais de pecador, mais de perdoado. Eu quero, Senhor, retribuir, mesmo que isso não é capaz de me levar à salvação, mas eu quero retribuir com meu amor. Que haja desespero no meu coração em te encontrar, em te procurar. Jesus, leva-nos de volta ao santo lugar, ao lugar do encontro, ao lugar em que eu te exalto, eu te louvo, eu te busco. Senhor, eu não preciso temer os dias maus, mas eu posso me alegrar em meio à tribulação, em meio à tristeza, porque o Senhor derramou o seu amor sobre as nossas vidas. O Evangelho é a resposta. Oh Senhor, agradeça pelo Evangelho, pelas boas novas, pelas boas notícias, porque o Espírito Santo está sobre nós. Oh Jesus, eu confio no Teu amor. Eu confio no Teu amor que não mudará, que não muda. O nosso Deus nunca muda. Ele fez um caminho para nós, e nesse caminho nós temos paz com Deus. Obrigado porque nós somos reconciliados, Jesus. Seu retrato de Deus antecedeu primeiro, antes do nascer. Vejo justiça em si morrer, supremacia e trono são teus.
declarar aí para o seu irmão: você, a partir de hoje, tem paz com Deus. Diga para ele: você foi reconciliado com Deus. Nós precisamos sair deste lugar hoje com a consciência de que nós temos livre acesso ao trono de Deus, que nós fomos completamente perdoados dos nossos pecados. E não só isso, nós estamos reconciliados com o nosso Pai. Nós precisamos aplicar esta palavra na nossa vida e transmitir isso para as pessoas. Hoje, por causa daquilo que Jesus fez, eu fui reconciliado. Em nome de Jesus. Quero orar com você para a gente abençoar a nossa semana. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos lembrou de tudo aquilo que nós fomos e daquilo que nós somos em Jesus. Que nós hoje estamos reconciliados contigo. Dá-nos uma semana abençoada em nome de Jesus. Abençoa-nos, o Pai, para que nós possamos aplicar aquilo que o Senhor trouxe para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Só rapidinho, gente, para os nossos visitantes. O Silas, a irmã Camila estão lá atrás para presentear vocês, para abençoar a vida de vocês. Então você que é nosso visitante, passe lá com eles lá atrás para receber o nosso presente, o nosso mimo que a gente tem para vocês. Obrigado, meus irmãos.